Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado. É o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Hoje é quinta-feira, dia importante aqui em termos de novas informações sobre safras no Brasil e no mundo inteiro. O Conab acaba de divulgar uma reestimativa da safra, das previsões, na verdade, para a nova safra brasileira de grãos. E agora à tarde, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos também divulga suas novas estimativas sobre a safra americana, já colhida, safra de grãos, e também projeções da agricultura mundial, principais culturas agrícolas, principalmente grãos e também algodão. Bom, vamos iniciando o nosso programa desta quinta-feira, conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. Dólar operando com alta. Voltou a subir, a moeda americana, onde tinha caído, subindo 0,6% para R$ 5,57, essa é a cotação do dólar nesse início de tarde de quinta-feira. Mercado de ações, o índice Bovespa na B3, depois de boa recuperação dos primeiros 3 dias da semana, voltou a cair hoje, está caindo 1,7%. Lá fora não é diferente, o índice Dow Jones na Bolsa de Ações de Nova York também caindo um pouco, 0,2%. Índice DAX da Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, já fechando com queda também, 0,2%. Na Ásia, o mercado ainda fechou em alta pela manhã, pelo menos na Bolsa de Xangai, na China, que a gente acompanha diariamente, com alta de 1 ponto percentual. Petróleo também, depois de 3 dias de recuperação, depois do tombo da semana passada, voltando a cair. Deu uma afrouxada agora, está caindo 0,8%, o petróleo, nos dois casos, dois tipos, tanto o WTI, negociado em Nova York, quanto o petróleo tipo Brent, negociado em Londres, e que é referência aqui para o nosso, da Petrobras. Nesse caso, o tipo Brent oscilando em torno de $75 o barril. O que mais? Dólar índice lá fora subindo, 0,4%. Dólar aqui no Brasil, de certa forma, acompanha o mercado americano também. E o ouro caindo nesta quinta-feira, 0,5% agora há pouco, $1.776 a onça Troy. Mercado de commodities agrícolas, predominância de quedas hoje. Os grãos caindo em Chicago, soja pelo menos, queda de 0,6%, o trigo cai 1,5%, o milho deu uma virada, abriu o dia em queda também, acompanhando os outros grãos, está agora oscilando em torno de alta de 0,4%. De qualquer forma, todos os 3 principais grãos de Chicago, esperando aqui, aguardando a divulgação do novo relatório do USDA, o Departamento de Agricultura americano, que deve trazer novidades em termos de produção agrícola mundial e também estoques americanos. A estimativa dos analistas é que o USDA vem com um aumento na sua projeção dos estoques finais da atual temporada dos Estados Unidos. Vamos ver se confirma isso ou não, e isso vem já fazendo com que os preços tenham caído nos últimos dias. Se não for nada parecido com isso, é possível que os preços voltem a subir, mas dependendo do que sai agora à tarde, daqui a pouco, na verdade, pelo Departamento de Agricultura americano. Arroz em casca em Chicago também operando em queda, 0,1%. Na Bolsa de Nova York, predominância de quedas, aqui quedas mais acentuadas. Algodão cai 0,4%, café arábica 1,6%, uma correção forte aqui, havia subido ontem. Açúcar também volta a cair depois da alta de ontem, 1 ponto percentual. Cacau também cai 0,5%. Na contramão, só o suco de laranja, com a pequena alta de 0,4%. Isso dito, daqui a pouco a gente dá uma conferida também no nosso mercado físico, aqui os preços internos nas principais praças do interior do país, mas antes disso, vamos para a nossa entrevista ao vivo desta quinta-feira. Eu tenho a satisfação de conversar agora com o Gilmar Ventes, que é presidente do Sindicato Rural de Querência, lá no nordeste do Mato Grosso, lá na fronteira, já perto do Pará, no Vale do Araguaia. Acho que não errei muito na geografia aqui, né, Gilmar? Muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no nosso Agrimercado. Gilmar, a dúvida, a expectativa aqui, a informação que a gente precisa ver como é que está a situação da safra aí nessa região do Mato Grosso, e se você tiver informação também do resto do Mato Grosso. A gente sabe aqui que no sul, aqui no Rio Grande do Sul, a situação está muito crítica por falta de chuvas. Parece que no Mato Grosso é o oposto, chove demais, é isso mesmo? Muito boa tarde. Boa tarde, Silmar. É uma satisfação estar aqui com você. Então, conta para a gente como é que está a situação do clima aí no Mato Grosso, como é que está o desenvolvimento das lavouras até esse momento, especialmente aí na tua região. Bom, Silmar, para nós, desde que começou a chuva no mês de outubro, no começo, nós tivemos chuvas até acima da média.
E está assim até hoje, praticamente. No começo do mês de outubro, tivemos um pouquinho de falta, mas do final de outubro até o dia de hoje, nós temos chuvas acima da média. E isso se estende, de certa forma, para muitas regiões, até do estado do Mato Grosso inteiro. Sabemos que cada ano é diferente, um ano diferente do outro. A expectativa que nós temos é que teremos uma excelente safra. Sabemos que a falta de luminosidade também nos compromete um pouco a produtividade, mas sempre tem esperança, né, de termos uma chuva até o final do ciclo e que a chuva não nos atrapalhe. Esse ano a preocupação é de que a chuva possa nos atrapalhar no momento da colheita. O contrário do ano passado, quando faltou chuva, atrasou o plantio, depois acabou prejudicando também a safra de milho. Agora, aumentou a área aí na tua região? Como é que está a situação do Vale do Araguaia? Você tem aumento de área de soja? Tem, o município de Querência praticamente não tem mais para onde crescer. Nós temos algumas áreas, poucas áreas de pastagem ainda para serem convertidas para área de soja, porque ultimamente tem se tornado mais viável. A região de Querência é uma região onde a terra está bastante valorizada, mas a região como um todo, na região leste, nós tivemos bastante campeonato de área, sim, nos últimos 10 anos e ainda estamos fazendo isso nos municípios de Querência. Se você subir mais próximo ao Pará, nós temos São Félix, Santa Terezinha, Vila Rica, Confresa, tem muitos municípios ainda com grandes áreas de pastagens que estão sendo convertidas para a lavoura de soja. E para quem quer ficar na atividade pecuária, ele, sem sombra de dúvidas, ele vai ter que tecnificar mais. Nós temos bastante confinamento já chegando na região. Então, para o gado ficar na região, ele vai ter que ser mais competitivo, né, na ocupação do solo. Então, a região tem crescido muito nos últimos anos e ainda tem espaço, né, para crescer. Tivemos um pouquinho de atraso de chuvas, como normalmente acontece, mas para o sul da região leste do Mato Grosso, no Barra do Garças, Nova Chavantina, Água Boa, a chuva sempre chega um pouquinho mais tarde do que na região que nós estamos aqui em Querência, Canarana e subindo para o lado do Pará. Como na maioria da região do Mato Grosso também é assim. Ô, Gilmar, aumentou muito o custo de produção? Como é que vocês estão enfrentando aqui essa alta dos preços fertilizantes aí que está assustando aí meio mundo? Já está afetando essa safra ou é mais uma coisa para a próxima? É praticamente uma coisa para a próxima. O pessoal o produtor da forma geral tem se antecipado, né, porque tem sido, os últimos 2 anos foram bons, a safra de soja, as 2 últimas safras de soja, as 2 últimas safras de milho, essa última produziu um pouco menos, mas os preços recompensaram, foram compensatórios. Então o pessoal, a maioria do produtor tem se antecipado nas compras. Então, felizmente, para a implantação da cultura da soja 22, né, 21, 22, a safra de milho, a segunda safra de milho que vai ser instalada em janeiro, fevereiro até, ela foi a composição desses custos, a sua grande maioria, sementes, adubo e defensivo, foi feito antes. Então, em nós tendo a possibilidade de termos uma boa colheita, tanto na soja quanto no milho, teremos um bom resultado. Agora, daqui para frente, sim, nos preocupa muito, principalmente adubo, defensivos, né, até pela notícia da falta, e outros custos, se você olhar também, peça, pneu, as máquinas agrícolas, tudo subiu. Então, a preocupação, sim, vai existir realmente a partir da safra 22, 23, se esse cenário se manter dessa forma. Sabemos que os níveis de preço estão melhores do que em anos anteriores, também é verdade, mas a lucratividade ela vai estar bem mais apertada do que em comparação a esse ano que está implantado e os anos anteriores. Mas nós vamos ter que se ajustar, a indústria se ajusta, o produtor da mesma forma, e achar números que sejam viáveis para todo o segmento, né? Então, é isso que a gente espera, a ProSoja trabalha com isso, a Famato da mesma forma, e nós vamos ter que achar números viáveis para que todo mundo permaneça nessa grande corrente que é a agricultura brasileira. Milho safra nova aqui, a partir de janeiro vocês vão plantar, esse ano já dentro de uma janela ideal, ao contrário do ano passado. Dá para aumentar a área aí? Qual é a perspectiva que se tem para milho? Com certeza, a área na nossa região, Querência e a região do Baixo Araguaia, com certeza nós teremos mais milho do que nós tivemos nos últimos 2 anos, em função de termos plantado a soja num período mais curto, no começo de outubro, a grande maioria conseguiu plantar em 15, 20 dias, praticamente a grande maioria da nossa área.
A janela para o plantio do milho safrinha, ela vai se dar entre 10 de janeiro, o grosso, até 10, 15 de fevereiro, então dentro de uma janela adequada. O medo é que lá em abril, de repente, a gente possa ter falta de chuva para completar o ciclo. Então, existe esse medo, né? Então, a única coisa que de repente possa realmente nos atrapalhar é a chuva na colheita agora, final de janeiro, né? Que tem a previsão de ter chuva um pouquinho acima daquilo que é normal para a região, para a nossa época, e lá na frente, em abril, voltar a faltar, como também já faltou um pouco em 2021. Mas em transcorrendo isso dentro de uma normalidade, a possibilidade de nós termos uma melhor safra em 22 vai ser melhor do que foi as anteriores. Ô, Gilmar, o algodão tem espaço aí nessa região ou é mais para o sul do Mato Grosso apenas? Ou tem viabilidade aí? Qual é a viabilidade técnica do algodão nessa região aí? Não, eu acho que é excelente, porque nós temos o Grupo Amage, que é tradicional no estado, tem algodeira já instalada em Querência. O Grupo Bom Futuro também tem na região de Querência já instalado algodoeiras, plantando algodão. Tem outras empresas que têm know-how, produtores que atuam no algodão em outras regiões do estado, estão na nossa região. Então, é o tempo que vai dizer se isso realmente tem toda uma viabilidade, mas tem pessoas querendo, tem buscando, e o espaço vai ser, com certeza, ser ocupado também a região com algodão. Muito bom. Bom, uma outra curiosidade, Gilmar, como é que está a logística de vocês aí, com relação à safra nova aí? Estrada melhorando? Como é que está o cenário? Não, nós, infelizmente, nós estamos numa região onde é que a 158, o único trecho que ela tem um pedaço para ser asfaltado é na nossa região. Nós temos uma reserva indígena que até então nos impossibilita de cruzar o meio com estrada asfaltada. Nós temos, para chegar em São Luís, nós temos ainda 150 quilômetros de chão, partindo da sede do município de Querência. Isso interfere, de uma certa forma, na logística de exportação no Arco Norte. Mas as estradas estão dentro do estado do Mato Grosso, estados federais estão razoáveis em termos de conservação. Algumas já estão com problema de superlotação, e que a 158 daqui a pouco também vai clamar por uma duplicação, da mesma forma que a 163 está tendo a necessidade, né, de ser duplicada, e é uma briga constante do ano inteiro das autoridades, do setor também, da representação da ProSoja, FAMATO, busca isso, mas infelizmente tem uma demora. Nós temos uma previsão de que a ferrovia, vai chegar no município de Agaboa, que fica a 220 quilômetros de Querência, até 2027. Em isso acontecendo, teremos mais uma alternativa de escoamento, tanto para o sul quanto para o norte, né? Porque ela vai pegar a ferrovia norte-sul. Então, a gente acha que temos problemas, né? Mas temos também a solução. Hoje nós temos caminho. Infelizmente, Querência, nós estamos numa região que tanto para o norte quanto para o sul nós estamos longe. Né? Então, nós precisamos que essa estrada esteja em boas condições e que o trem venha e que nos suporte, né, no aumento de produtividade que com certeza vai acontecer daqui para frente. Querência, a região inteira cresceu muito nos últimos anos e vai continuar assim. Tem muito o que fazer ainda nessa região próspera que tem aqui nesse lado leste do Mato Grosso. Hidrovia é mais para o futuro. Araguaia e Tocantins, por exemplo. Por enquanto, nada, né? Por enquanto, nada. Na verdade, tem ainda a esperança de um dia poder navegar o Rio das Mortes, o Rio Araguaia, que tem muita dificuldade, muita intervenção terá que ser feita por causa dos bancos de areia, né? Então, agora, o Tocantins, sim, né? Mais abaixo aí, pode ser navegável com o tempo e vai compor esse modal de transporte que é possível na nossa região. Mas se o trem chegar, se a estrada estiver boa, a gente tem, com certeza, já grandes opções para escoamento. Muito bom. Eu conversei com o Gilmar Ventes, que é presidente do Sindicato Rural de Querência, lá no Nordeste do Mato Grosso. Gilmar, muitíssimo obrigado pela entrevista. Sucesso aí com a safra nova. Vamos torcer para o clima ajudar dessa vez. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, né? Obrigado, Silmar, e obrigado a todos. Ok, vamos em frente com o nosso agrimercado desta quinta-feira. Vamos dar uma conferida rápida aqui no nosso indicador de mercado físico. Vamos começar pela soja. Soja hoje pela manhã, nas principais praças que a gente acompanha diariamente, está aí uma predominância de quedas, hein?
estabilidade a preços um pouco mais baixos. Alta nenhuma que eu estou vendo aqui. Principais variações aqui no próprio Porto, Paranaguá caindo 2,1%, Cascavel, como consequência, também caindo nesse mesmo percentual, mesmo estado. Queda também em Rio Verde e também Cascavel, já citei, Passo Fundo também, Rio Grande do Sul, com queda. Demais praças com estabilidade, pelo menos até amanhã desta quinta-feira, assim, né? Reflete as condições do mercado de fechamento de ontem da Bolsa de Chicago, também do câmbio que ajudou a derrubar os preços, conforme a gente vê aí. O dólar caiu muito ontem. O que mais? Vamos ver o milho. O milho está com o mercado firme, está caindo no Porto, lá refletindo Chicago, mas nas praças do interior, preço em alta, até refletindo já essa quebra da safra no sul do país, no Rio Grande do Sul principalmente, problemas sérios lá, falta de chuvas, já começando a impactar no mercado, especialmente no próprio sul. Estou vendo carazinho aqui com alta forte, 2,2%, R$ 92, já refletindo a possibilidade de escassez lá na frente pela quebra da safra. Cascavel também sobe, Sorriso também, demais praças operando com estabilidade. Daqui a pouquinho a gente vê mais cotações de mercado físico, mas antes disso, vamos para as notícias desta quinta-feira. Olha, a Conab divulgou hoje a sua nova estimativa da safra de grãos. Com um clima favorável, pelo menos na maioria das regiões produtoras do país, embora as exceções no sul, a produção nacional de grãos pode chegar, segundo essa nova estimativa da Conab, a 291,1 milhões de toneladas nessa temporada 21-22. Caso se confirme a previsão, o volume a ser colhido seria superior, ou será superior a 38,3 milhões de toneladas em relação à safra anterior. Lembrando que o ciclo anterior tivemos uma quebra muito grande, por conta especialmente do milho, né, de segunda safra, que praticamente se reduziu em mais de 40% da sua produção. Então vamos ver os dados divulgados hoje pela Conab. Soja e milho seguem como os dois principais produtos que puxam o bom resultado. Para a oleaginosa, é esperada uma ampliação de 3,7% na área a ser semeada, chegando a 40,3 milhões de hectares. Com isso, é esperada uma colheita de 142,8 milhões de toneladas, desempenho que mantém o país como o maior produtor mundial de soja. No caso do milho, a expectativa de crescimento é de 34,6% na produção total, com um volume previsto em 117,2 milhões de toneladas. O alto percentual reflete a recuperação nas produtividades, principalmente da segunda safra do cereal, que foi impactada negativamente no ciclo 2020-2021 pelas adversidades climáticas registradas. A expectativa de crescimento é também projetada para a área de plantio do algodão. A previsão é que o cultivo ocorra em uma área de 1,49 milhão de hectares, resultando em um aumento da produção. Para o feijão, a Conab espera um aumento na produção impulsionada pela melhora na produtividade nas lavouras, mesmo com a expectativa de menor área semeada. Somando-se as 3 safras, os produtores da leguminosa deverão colher 3,1 milhões de toneladas. Já para o arroz, a estimativa é de manutenção da área de cultivo, com uma leve queda na produção de 2,5%, ficando em torno de 11,5 milhões de toneladas. Já o trigo está com produção estimada em 7,8 milhões de toneladas, um novo recorde para o país. A Conab está aparentemente otimista ainda com relação à safra de verão de milho, a primeira safra, está prevendo aqui uma produção de 29,1 milhões de toneladas. Mas existe um ponto de interrogação aí, em função dessa quebra já bastante acentuada da produção do Rio Grande do Sul por falta de chuvas. Estado já pelo 3º ano consecutivo com problemas na safra de verão. E a única safra, no caso do Rio Grande do Sul, que não tem segunda safra. Né? E é o principal produtor nacional de milho verão. Né? Então, isso acaba afetando o próprio abastecimento aqui nessa primeira parte do ano que vem, nessa colheita que vai acontecer a partir de janeiro e fevereiro. Portanto, aí um senão aqui, possivelmente a CMA vai ter que revisar suas previsões no seu próximo levantamento em função do programa de clima. No resto do país, aparentemente, a situação, embora com excesso de chuvas em algumas regiões, como a gente viu no Mato Grosso, a situação ainda é favorável aqui, uma produção muito boa ainda. Bom, vamos em frente. Olha, a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil,
estima que o Produto Interno Bruto, o PIB do agronegócio, vai fechar esse ano com um crescimento de 9,4% em números redondos, em relação ao do ano passado. Mas que esse ritmo não deve se repetir em 2022. O presidente da Confederação Brasileira da Agricultura e Pecuária no Brasil, CNA, João Martins, iniciou a coletiva de imprensa informando que o ano de 2021 para a agricultura brasileira não foi como esperado. Um dos motivos, segundo ele, foi o fator climático. Todos esses ingredientes, que eu digo ingredientes da produção e da comercialização, de escoamento, todos esses ingredientes forçaram com que os preços dos alimentos fossem elevados. Mas não deixamos de produzir e colocar na mesa do brasileiro aquilo que era o essencial, que era o alimento. O povo brasileiro saiba de que não existe um processo especulativo aqui dentro por parte do produtor rural. Até porque o produtor rural não tem capacidade de determinar seu preço. O presidente da CNA também falou sobre a suspensão da compra da carne brasileira por parte da China. O problema é sanitário. Ao contrário, eles sabem disso e o mundo todo sabe que a vaca louca, aquilo que talvez a população no primeiro momento entendesse que no Brasil nós estamos abatendo ou temos foco de vaca louca, isso não existe nem nunca existiu no Brasil. O diretor técnico da CNA, Bruno Luque, fez um panorama da economia e como o cenário nacional e internacional afetou a agricultura do país. A inflação esse ano acho que foi o pior indicador que nós tivemos da economia. Realmente um ano que ainda sofreu os reflexos da pandemia. Os alimentos no mundo como um todo tiveram um aumento de 30%, segundo o índice de alimentos da FAO. Vamos fechar o ano com um índice de inflação de 10%, em torno de 10%, e o incremento na inflação de alimentos em torno de 8,8%, se eu não me engano. Para o próximo ano, a ideia é que realmente a inflação caia, né, que nós vamos estar um índice em torno de 5%, e os custos de alimentos também vão ter uma redução na ordem de 4%, principalmente em função de um aumento significativo no custo de produção, que vai ser maior para a próxima safra. Os números do setor agropecuário também foram divulgados. O PIB do agronegócio fechou em 9,4% e o PIB da agropecuária em 1,8%. Bruno Luque também explicou o motivo do aumento da carne durante o ano de 2021. Nós reduzimos esse abate de fêmeas, esses 2 últimos anos agora vai ficar em torno de 34%, 36%. Antigamente era mais de 40%, porque o produtor segurou o animal para oferecer uma oferta maior de animais. Nós diminuímos em 7% os abates, mas o peso dos animais abatidos aumentou. Isso mostra que o produtor investiu em tecnologia. As contratações de crédito do Plano Safra 21-22 cresceram para 131 bilhões e 400 milhões de reais. Em relação ao crédito rural por região, o Norte teve um crescimento maior, de 26% no número de contratos. Os dados foram divulgados no balanço do crédito rural do Ministério da Agricultura. As liberações de custeio foram de 74 bilhões e 600 milhões de reais. Os investimentos apresentaram um desempenho de 35,2 bilhões de reais, uma alta de 13%. Financiamento para garantia de preços ao produtor e o financiamento especial para estocagem de produtos agropecuários foram as modalidades de comercialização mais demandadas e esses instrumentos foram utilizados para apoiar produtores de 3 commodities, soja, milho e café. Em relação ao crédito rural por região, o Norte teve crescimento de 26% no número de contratos e 45% no valor, com destaque para os estados do Tocantins, Pará e Acre. No entanto, de acordo com o mapa, mesmo com as variações positivas, o ritmo no crescimento das contratações desacelerou quando os dados são comparados com os últimos 4 balanços, em especial nas operações de investimento. E vamos para a segunda parte do nosso mercado físico, para amanhã desta quinta-feira. Uma conferida agora nos preços do boi. Boi gordo no mercado físico, aqui no mercado interno. Preços caindo ainda em várias praças do interior do país, refletindo também queda no mercado futuro, na Bolsa, na B3 ontem, e uma queda aqui na procura pelos frigoríficos, escalas
mais longas, preços, então, retrocedendo depois da alta que nós tivemos inicialmente. Campo Grande aqui caindo 1,6%, Marabá menos 0,7%, a Sudoeste de Goiás também caindo aqui mais fortemente, 3,1%, e Araçatuba, aqui no Oeste Paulista, queda de 0,6%. Vamos para o café. Café com preços estáveis na manhã desta quinta-feira, sem alterações, aqui nas principais praças que a gente acompanha. Vamos para o arroz também sem alterações, preços estáveis, também na região central do Rio Grande do Sul em 61,80, uma parada nas quedas aqui o preço do arroz. E para finalizar temos o algodão ainda, o algodão com preços estáveis também, sem alterações, São Paulo aqui R$ 6,30 por libra-peso, algodão em pluma, inalterado em relação ao dia de ontem. Com isso a gente vai ficando por aqui com o nosso agrimercado desta quinta-feira. E lembrando que 18h30 estamos de volta com o Consultor Agromais, o fechamento dos mercados e também o impacto das novas estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que saem agora há pouco, podem impactar na Bolsa de Chicago, especialmente para soja, milho, trigo e eventualmente também algodão. Até mais.